shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation never raise its voice against the pardon of the blood of Christ? No, our journey here is long. This will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. What shall separate us from your love? For now the sting of death is overcome, and all the powers of this world must fall before your feet, because you rule them all. Though our journey here is long, this shall be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Yeah, nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Oh, nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. God, nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing, nothing, tear us from you. What shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation never raise its voice against the pardon of the blood of Christ?
is overcome, and all the powers of this world must fall before your feet, because you rule them all. Though our journey here is long, this shall be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Yeah, nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. Oh, nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. God, nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing, tear us from you. What shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation never raise its voice against the pardon of the blood of Christ? No, our journey here is long. This will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. What shall separate us from your love? For now the sting of death is overcome, and all the powers of this world must fall before your feet, because you rule them all. Though our journey here is long,
tear us from your everlasting love. Yeah, nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love. What shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation never raise its voice against the pardon of the blood of Christ? Though our journey here is long, this will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. What shall separate us from your love? For now the sting of death is overcome, and all the powers of this world must fall before your feet, because you rule them all. Though our journey here is long, this shall be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love.
de oração e estudo bíblico, às 16 horas, presencial. Então, os irmãos que puderem, podem se deslocar até aqui para nós termos o nosso culto, com essa vertente de orarmos e também de estudarmos a palavra de Deus. E depois, então, às 19 horas, será através de casa, através do Zoom. Então, é uma forma também de nós podermos chegar àqueles que, não tendo a oportunidade de estar durante a tarde, então, durante a noite ou à noite, poderem participar. Lembrar que no próximo domingo teremos o nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês de maio e também conhecido como primeiro dia do mês de maio, então, teremos. Como os irmãos podem verificar também, está a ser organizado o chá de panela do Mateus e da Filipa. Vai ser na Igreja Batista de Queluz, visto que a noiva é dali, então está a ser organizado. Este chá será então no dia 14, às 15 horas, e todos os irmãos então estão convidados para participar neste chá, de certa forma também, juntando-se aos noivos nesta preparação para o casamento. Será então no dia 14, às 15 horas, ali na Igreja Batista de Queluz. Se quiserem obter mais informações, poderão falar com a minha esposa, que ela tem também acompanhado essa preparação. Só uma outra informação tem a ver com as máscaras. Como os irmãos sabem e têm acompanhado, não há mais o dever de nós usarmos máscaras em lugares fechados. No entanto, nós recomendamos o uso, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas que estejam em condições assim mais vulneráveis, então recomendamos. Mas ninguém tem esse dever de usar máscaras. É uma escolha de cada um e cada um então sinta-se à vontade para o fazer. No entanto, deixamos esta recomendação. Então, estas são algumas informações que temos para vós no início deste culto e vamos aproveitar este tempo de prelúdio para nós nos dirigirmos ao nosso Deus. Vamos orar por os nossos irmãos que estão doentes. Já tivemos a oportunidade há pouco de referirmos alguns irmãos que se encontram adoentados. Falamos da irmã Olga Torres, que é a filha do irmão Eduardo e da irmã Adélia, e por isso também que esses irmãos hoje não estão aqui, por causa exatamente desse caso de infecção em sua casa. Então, por uma questão de prevenção, eles não vieram. Apesar de terem feito testes e estar negativo, no entanto, por uma questão de prevenção, eles não vieram. Mas vamos orar pela irmã Olga Torres, pela sua situação, assim também como pela família do pastor Joed, inclusive vamos orar por ele e também pelos seus familiares, para que Deus possa ser com eles, visto também se encontram na mesma situação. Vamos orar também pelo filho da irmã Hilda, o Pedro, que no início desta semana, numa aula de educação física, então fez um entorse no pé, agora então está em recuperação. Então vamos orar pela sua recuperação. E como os irmãos podem reparar, ontem também quis praticar um pouco de desporto e as coisas não correram assim tão bem como nós desejávamos. Por isso hoje encontro-me nesta situação, tenho aqui uma fratura no braço, mas graças a Deus porque não dormi bem à noite, não tenho tido dores, mas peço que os irmãos possam se juntar a mim nesta oração também para que a recuperação aconteça o mais depressa possível e que eu possa ficar livre de toda e qualquer dor. E naturalmente temos outros irmãos que estão doentes. Os irmãos têm o vosso boletim onde encontram também a referência a irmãos que estão doentes. Vamos nos lembrar dele, lembrar da irmã Rita Domingues, lembrar da irmã Helena Espada, da irmã Luísa Salgado, orar também pelo irmão João Carlos de Andrade, orar pelo irmão Florencio, que tem estado conosco, e o Hugo, assim como também a irmã Joana, e por outros irmãos, a irmã
Manuela. Temos vários irmãos, referi apenas a alguns daqueles que estão na nossa lista. É bom nós estarmos ligados a eles em oração, partilhando também deste momento de sofrimento e que o Senhor possa estar com cada um. Então, vamos aproveitar enquanto o Pedro vai estar a tocar o prelúdio. Vamos nos dirigir ao nosso Deus. E queria convidar os irmãos a poderem acompanhar nesta leitura e participar desta leitura, uma leitura que é composta por vários versículos, em Colossenses capítulo 1, mas também um em Apocalipse 5, 12, ele está dividido entre dirigente, todos e congregação, e então vamos participar desta leitura e quero vos convidar a ficarem de pé e vamos então acompanhar ali o texto que está diante de vós. Diz assim: o Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque aprova a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno, o nosso Deus é digno de receber louvor, honra e glória. E nós vamos estar neste momento a cantar o hino número 66, Cantarei ao meu Salvador, esta linda melodia. Nós que já experimentamos a salvação que há em Cristo, então temos razões para cantarmos ao nosso Deus. Então vamos fazê-lo.
acabamos de cantar, feliz sempre cantarei. E nós acabamos de cantar a nossa libertação. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Já não há nada que nos possa escravizar, que nos possa agarrar. Nós agora pertencemos ao Senhor. Fomos libertos por Ele. E por isso nós gozamos desta alegria, desfrutamos da sua presença e temos a sua esperança. E temos então essa certeza de que um dia estaremos com Ele. Mas já hoje, já agora, como cantamos, eu tenho em meu coração plena paz e alegria. E o nosso desejo é que não apenas nós que aqui estamos reunidos tenhamos esta libertação, que possamos viver esta libertação, mas que também outros possam viver. E Cristo continua a convidar. Cristo continua a convidar à salvação. E este cântico que nós vamos entoar é um convite à liberdade. E se alguém ainda não desfruta dela, que possa atentar para este convite e que possa então entregar-se ao Senhor. Então vamos cantar este cântico, este hino, que tem como título exatamente Convite à Liberdade. E peço sobretudo àqueles que o conhecem, que já não cantamos há muito tempo, este foi um hino que foi feito para uma campanha evangelística que se realizou já há mais de 2 décadas, possivelmente. Há bem mais de 2 décadas. Então, vamos cantar, porque continua a ser atual. Porque como vamos cantar, a verdade vos libertará. Sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Estas palavras de Jesus, a verdade vos libertará. Então, se alguém ainda não está liberto, que a verdade de Cristo, o próprio Cristo, vos liberta. Então, vamos cantar este hino. Mas os irmãos tinham o boletim e assim como o irmão Sérgio fez, também outros irmãos fizeram. A letra completa está no boletim, mas a mensagem é que importa este convite. E o nosso desejo é que hoje que vamos falar sobre liberdade, a liberdade que temos em Cristo,
que ela também possa chegar aos vossos corações. Vamos ter então um momento de oração. Vamos estar a agradecer, a louvar, mas também a interceder. E naturalmente é boa a vossa participação e queremos convidar-vos a um de vós poder nos dirigir nesta oração. Podem fazer força sentarem e vamos continuar a cantar. Agora vamos cantar um hino que nos fala do grande amor de Deus, porque a nossa libertação envolveu e envolve um grande amor. O amor de Deus para conosco. E nós vamos cantar: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Nós estávamos perdidos, nós encontramos longe do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos achávamos sem forças, sem vigor. No entanto, o Senhor veio ao nosso encontro, viu o nosso estado e salvou-nos da perdição. E não há nada melhor do que isso, não há dádiva maior do que esta. De nós, então, temos a salvação que Cristo oferece. Então, peço novamente que possam cantar este hino que nos fala da transformação que Deus operou nas nossas vidas e também daquilo que agora deve ser a nossa resposta a esse seu amor. E enquanto nós vamos cantar este hino, também teremos a oportunidade de participar neste ato de adoração também da entrega das ofertas e dos dízimos. Então, quem desejar e que ninguém se sinta constrangido, poderá vir à frente e poderá dedicar ao Senhor, então, a sua oferta e os seus dízimos. Então vamos cantar. Pecador, morre o meu Jesus.
Queria neste momento convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, e vamos lá ler então o texto que vai servir de base para a mensagem de hoje. Gálatas capítulo 5, e vamos ler então os primeiros 8 versículos, depois damos um salto para o versículo 13. E se não é pedido mais, eu queria vos convidar a ficar novamente de pé para lermos então o texto bíblico, a palavra do nosso Deus. E diz assim o texto: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. E agora saltamos então para o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor nosso e nosso Pai, como é bom nós podemos ler a Tua palavra. Como é bom nós termos esta liberdade para o fazermos, para estarmos aqui juntos, para Te cultuarmos. Mas muito mais gratos estamos pela liberdade que nos concedestes. Obrigado, Senhor, porque quando Jesus se entregou naquela cruz por nós, Ele nos livrou da pena do pecado. Ele nos livrou da sentença que pesava sobre nós. E nós agora somos libertos, porque a verdade nos libertou, porque Jesus Cristo nos libertou. E, Pai querido, nós queremos olhar para esta liberdade. Queremos, Senhor, senti-la, queremos vivê-la. E, Pai querido, que Tu possas estar a falar-nos através da Tua palavra, que o Teu Espírito possa estar a conduzir-nos na meditação, Senhor. E, Pai querido, nós também queremos Te agradecer neste momento pela oportunidade que tivemos de participarmos das ofertas, dos dízimos. Obrigado, Pai querido, pelos recursos que Tu nos tens dado. Obrigado pela forma como Tu nos tens sustentado. Não apenas com o alimento, mas também com a saúde, também com as forças que vais renovando. Obrigado, Senhor, porque em qualquer situação Tu estás presente e nos vais capacitando para vencermos as dificuldades. E obrigado, Senhor, pelas vitórias que temos tido. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque não há nada que nos possa separar do Teu amor para conosco. Nem a morte, nem a doença, nem as tribulações, nem as angústias, nada, Senhor. Porque é em Tuas mãos que nós repousamos, em Tuas mãos que nós estamos. E por isso, Senhor, pedimos que Tu possas trazer também o mesmo descanso, o mesmo conforto aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que ainda não são Teus, Senhor. Isso peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e peço que possam permanecer com as vossas Bíblias abertas. Esta carta é uma carta diferente das demais. Esta é uma carta que não é apenas dirigida a uma igreja, é dirigida a um conjunto de igrejas. Igrejas essas que se encontravam na região da Galácia. Igrejas essas que foram fundadas durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando nós lemos lá em Atos 13 e 14, nós vemos como Paulo e Barnabé fizeram um trabalho intenso em regiões como Antioquia da Psídia, em Listra, Derbe e Icônio. Como eles, incansavelmente, pregaram o evangelho nestas regiões. No entanto, também lá vemos
que desde o primeiro momento em que o Evangelho chegou àquelas regiões, a perseguição foi uma constante. Os judeus se mobilizaram para colocar em causa as palavras de Paulo e Barnabé, para tornar vão o trabalho deles, para procurarem levar aqueles crentes a não darem crédito àquilo que Paulo lhes tinha ensinado, mas a procurarem viver dentro de um conjunto de regras e tradições que circundava então o judaísmo. E então esta perseguição, esta intenção da parte dos judaizantes, que se diziam cristãos, no entanto, criam em Jesus Cristo, mas também diziam que para a salvação era necessário que fossem circuncidados, mostrando assim que a morte de Cristo não tinha sido suficiente. Era necessário complementá-la com algo mais. E esse algo mais era a circuncisão. Esse algo mais era cumprir determinados rituais do judaísmo. Só assim, diziam eles, é que os crentes então estavam aptos a desfrutar da salvação. Estavam então a ser manipulados. Estavam assim a procurar desviar aqueles crentes da verdade. E por isso aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão da liberdade. E naturalmente os irmãos podem associar este tema com o feriado de amanhã. Amanhã temos este feriado que nos lembra um tempo de mudança. Nos lembra então um tempo em que foi possível a partir daí expressarmos as nossas ideias, vivemos a nossa fé, expressarmos então aquilo que são as nossas opiniões e muito mais. Tivemos liberdade para nos expressarmos. Temos liberdade para nos expressarmos. Liberdade. No entanto, é bom nós, nesta introdução, pensamos que por vezes a liberdade torna-se uma libertinagem. E as duas coisas não são a mesma. Estas duas palavras não são a mesma coisa. Aliás, elas são opostas. Liberdade, ela é envolvida por direitos e deveres. Temos direitos e deveres para com o Estado, temos direitos e deveres para com o patrão, temos direitos e deveres para com a sociedade, para com a própria família. Há responsabilidades que devem ser cumpridas na liberdade que nós usufruímos. No entanto, a libertinagem é uma anarquia instalada. É uma anarquia em que cada um se sente à vontade para fazer tudo o que quiser, sem se importar com o direito dos outros, sem se importar com qualquer tipo de dever. Sente-se então nessa disponibilidade, nesta vontade para então fazer o que quer sem ter que dar contas a alguém. Um pensador inglês, William Penn, ele afirmou que a liberdade sem obediência transforma-se em confusão. A obediência sem liberdade leva à escravidão. E certamente que nós nem queremos uma nem outra. Nem queremos confusão, que é a obediência, que é a liberdade sem obediência, mas também não queremos escravidão. Também não queremos obediência sem liberdade. Por seu lado, um outro pensador declarou que existem dois tipos de liberdade. Uma falsa, na qual o homem é livre para fazer o que gosta, e a verdadeira, na qual o homem é livre para fazer o que é direito. E nesta declaração o que está em causa são os resultados. Uma está virada para a obtenção dos nossos desejos, a outra, no entanto, ela inclina-se a fazer o bem. E um teólogo e cristão inglês, ele disse o seguinte: descobrimos a liberdade quando encontramos a Deus e perdemos quando dele nos desgarramos. E é exatamente sobre esta liberdade que eu quero vos falar nesta manhã. É a liberdade que o texto bíblico nos apresenta. É esta liberdade que está
em Cristo, que nele foi consumada, é esta liberdade que quero partilhar convosco. E o primeiro ponto da mensagem é: a liberdade é concedida por Cristo. Aliás, nós vemos isso logo no início deste capítulo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só obtivemos a liberdade porque éramos escravos. Um escravo não precisa de liberdade. Ou uma pessoa livre não precisa de liberdade, desculpem. Um escravo sim precisa. E era isso que nós éramos. Nós éramos escravos. Todos nós que estamos aqui nesta sala, todos nós que estamos em casa, éramos escravos. Éramos escravos de Satanás. E estávamos debaixo da sua opressão. Estávamos debaixo do seu domínio. Éramos escravos. No entanto, Cristo nos libertou dessa escravidão. Cristo deu-nos essa liberdade. E Jesus veio libertar o oprimido, o desanimado, o desesperado. Nós conhecemos muito bem aquele versículo: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós conhecemos muito bem esse texto. Mas a pergunta natural que surge é: e será que nós vamos a ele quando estamos cansados e oprimidos? Jesus também falou da liberdade que é concedida. E ele então, falando aos judeus sobre essa liberdade, e encontramos no capítulo 8 do Evangelho de João. A partir do versículo 31, ele disse o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos que Jesus está a falar aqui com um grupo de judeus que achavam que não eram escravos. A avaliação que eles faziam da situação em que se encontravam é que eles eram livres. Eles eram livres baseando a sua liberdade em homens, não em Deus. Na sua ligação a homens, não a Jesus Cristo. E diante destes judeus, que se achavam então pessoas livres, Jesus vai dizer: não, a verdade que vos liberta, sou eu. É em mim que verdadeiramente sereis livre. Mais importante que a liberdade política, mais importante que a liberdade religiosa, social, é a liberdade de Cristo. É a liberdade que Cristo nos concede e que nos leva então a cantá-la. E por isso, aqui o apóstolo Paulo, no início deste capítulo, do capítulo 5 aos Gálatas, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Permanecei firmes. Isso quer dizer que a liberdade é um estandarte que se deve preservar. Em que, diante de condicionalismos, diante de coisas que possam surgir, ela não deve ser desvalorizada ou então deitada fora. Permanecei, disse o apóstolo Paulo. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um poeta brasileiro de nome Érico Veríssimo, a esse respeito, ele afirmou o seguinte:
A liberdade é como uma lâmpada que temos de sustentar mesmo com medo. Repito, a liberdade é como uma lâmpada que temos de sustentar mesmo com medo. E é isso. A liberdade que Cristo nos dá deve ser sustentada por cada um de nós. Devemos permanecer nessa liberdade. Não basta dizer eu sou livre. Eu tenho que permanecer nisso, porque senão vou novamente me tornar escravo. Vou novamente me submeter a jugo de servidão. Havia ameaças, havia tentativas, havia atrativos para demover estes crentes da sua posição de livres. E por isso o apóstolo Paulo apela para que eles pudessem estar vigilantes, para que ele pudesse então permanecer firmes. E uma dessas ameaças era eles darem ouvidos aos judaizantes. E por isso no versículo 2 ele vai ser duro. Ele vai dizer-lhes: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É bom nós dizermos isto. A circuncisão não era o problema. O problema é que eles estavam a tornar a circuncisão um meio para a salvação. Não há nenhum problema em a pessoa ser circuncidada. O problema é fazer da circuncisão, então, uma obra para a salvação. E os judaizantes estavam confiantes de que era necessária a circuncisão, de que era necessário, então, complementar a obra de Cristo. Eles consideravam Cristo e a circuncisão necessários para a salvação. E o que é que estavam a fazer com isso? Estavam a negar a suficiência de Cristo. Estavam a pôr em causa essa suficiência. Por isso, se eles estavam a fazer da circuncisão um meio para a salvação, então Cristo não tinha nenhum valor para eles. A obra de Cristo tinha sido em vão, porque eles estavam a tentar salvar-se, em vez de deixar que Cristo salvasse através da sua obra. Não podia haver qualquer transigência ou tolerância entre Cristo e a circuncisão. Se alguém aceitar um deles, terá de desistir do outro. Ou Cristo ou a circuncisão. Ou Cristo ou a lei. Ou os rituais. E por isso, ele diz claramente: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Se querem buscar outros meios para a salvação, se querem complementar a obra de Cristo, então Cristo de nada vos aproveitará. Aquilo que Cristo fez não terá qualquer impacto nas vossas vidas, porque vós mesmos o desvalorizaste, subestimastes a sua suficiência. Então a verdadeira liberdade ela é concedida somente através de Cristo. Não há uma outra forma de alguém ser livre senão através de Cristo. E pode ser que alguém aqui ou em casa esteja a tentar alcançar a salvação das suas almas através das suas obras, através do cumprimento de certos rituais, de certas leis. Não vai chegar lá. Infelizmente tenho que lhe dizer isso, não vai chegar lá, não vai ser salvo. Poderá pensar até que consegue. Poderá até achar em algum momento que está salvo. Mas se não for através de Cristo, não será salvo. Se não for somente através dele, o problema é que o somente por vezes não está. Mas é somente através de Cristo que alguém pode ser salvo.
E ele vai dizer no versículo 3, de novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Por outras palavras querem ser salvos através do cumprimento da lei? Então fiquem a saber que têm que cumprir toda a lei, porque se falharem num único ponto, automaticamente tudo aquilo que fizeram tornou-se inútil. E nós sabemos a nossa condição. Nós sabemos que lutamos por sermos como Cristo. Mas por vezes nós falhamos. Já viram se nós fôssemos salvos pelas nossas obras? Acho que nenhum de nós seria, porque nós falhamos. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, porque todos falham. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E por isso Paulo aqui é forte com eles. Aliás, Paulo vai ser forte já no capítulo 3, bem duro. Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Insensatos, loucos. Que Deus nos livre de nós sermos insensatos. Que Deus nos livre de nós sermos assim. Mas esta comunidade, estas igrejas na qual Paulo e Barnabé investiram, estavam nesta condição. Estavam-se a afastar da liberdade de Cristo, não estavam a permanecer nela. E algo importante é permanecer na liberdade para desfrutarmos verdadeiramente dela. Mas há um outro aspecto que quero partilhar convosco, que a liberdade é mantida na obediência. E é diferente. Por um lado, eu falei que não é através dos rituais, não é através das leis, não é através das normas que nós somos salvos. De forma alguma. Não. Nós somos salvos na nossa relação com Deus. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas devemos ter cuidado, porque por vezes podemos passar para o campo da libertinagem, em que achamos que agora que estamos livres, podemos fazer o que quisermos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus não nos diz que nós somos livres para fazermos o que quisermos. Nós temos que prestar contas por aquilo que tivermos feito. Então, Paulo, depois de falar sobre a salvação, a liberdade que está em Cristo e não é preciso nada mais, ele no versículo 7 e 8 vai dizer: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Eles tinham começado tão bem. Mas Paulo vai ficar admirado, maravilhado pela negativa, de como eles tão rapidamente tinham passado o Evangelho da Graça para um outro Evangelho. Como eles tinham dado ouvidos e tinham se desviado da verdade. Tinham-se desviado, então, das orientações de Nosso Senhor Jesus Cristo. A liberdade, ela envolve regras, ela envolve direitos e deveres, como eu falei no início.
o mesmo acontece no que diz respeito à nossa liberdade cristã. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus não anulou a lei, ele cumpriu-a totalmente. E ele também diz aos seus discípulos para que então possam seguir aquilo que ele lhes deixou. Estes crentes, infelizmente, não estavam a fazer assim. Ao colocarem o seu foco na circuncisão como meio para a salvação, eles tinham se esquecido de que eles deviam viver a liberdade de Cristo, não voltando a essa escravidão na qual estavam quando estavam no judaísmo, mas vivendo a liberdade que Cristo lhes concede, seguindo as suas orientações para que então desfrutassem a verdadeira liberdade. E Paulo, então, demonstra o seu desagrado para com estes crentes. Trata-os por insensatos, como lemos no capítulo 3. E esta situação ela estava a ser provocada por duas razões. Primeiro, devido a uma razão de ordem externa, porque alguns estavam a influenciá-los a tomarem uma posição contrária à orientação de Paulo. Quiseram levá-los novamente a cumprimento dos rituais judaicos. Mesmo depois do concílio em Jerusalém, lá estavam eles a dizer que era necessário a circuncisão. Uma outra razão era de ordem interna. Eles aceitaram essa imposição sem questionarem. Eles aceitaram esta imposição sem colocarem a par daquilo que Paulo lhes tinha ensinado. Não procuraram descobrir quem que está certo nisto tudo. Será que é o apóstolo Paulo e Barnabé? Ou são estes que nos estão a ensinar? Não. Eles não fizeram a sua avaliação. Eles aceitaram. E por isso Paulo está perplexo a respeito deles. E vejam como esta carta começa. Ela começa sem qualquer ação de graças. É a única carta onde Paulo faz assim. Enquanto nas outras cartas nós encontramos sempre Paulo a agradecer a Deus por aquilo que está a acontecer no meio deles, pela fé, pelo amor, pela forma como eles estão a viver o Evangelho, aqui não. Aqui ele vai saudá-los, mas logo de seguida vai entrar a mostrar a sua perplexidade. Tão grave era o assunto. Tão grave era esta situação na qual eles se tinham colocado. E por isso, Paulo aqui questiona: quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Porque podem surgir impedimentos. E o impedimento pode ser de ordem externa, por causa de outros que estão a tentar influenciar-nos, mas pode ser de ordem interna. Pode ser culpa nossa mesma. Porque nós não questionamos, porque nós não refletimos, porque nós não procuramos ver aonde é que está o certo e o errado. Achamos porque aquele que fala muito bem é um grande orador, ele está a dizer o que é certo. Então, sem questionar, eu aceito. Não é assim que deve acontecer. Nós somos chamados a examinar tudo e reter o bem. Nós somos chamados a fazermos como aqueles irmãos lá na Bereia, que examinavam a cada dia aquilo que Paulo dizia. E Paulo era já uma referência naquele tempo. Paulo já era um missionário incansável. Ele já tinha feito uma viagem missionária. Ele já tinha mostrado o fruto do seu trabalho. Mas mesmo assim, nós vemos que os irmãos ali em Bereia examinavam cada dia.
E é isso que cada um de nós deve fazer. Para que não nos desviem da verdade. Para que não nos levem a obedecer outras doutrinas que são doutrinas de homens. A nossa doutrina é a doutrina de Cristo. Se a nossa liberdade está em Cristo. É claro que se a nossa liberdade não está em Cristo, então as outras doutrinas encaixam-se perfeitamente na nossa própria vida. Mas também há um terceiro e último aspecto, que ela é consolidada no serviço. Ela envolve serviço. E reparem no versículo 13 ao versículo 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Estes crentes tinham sido agraciados por Deus, assim como nós fomos. O que fazer? Como proceder? Como proceder diante disso? E Paulo vai dizer que não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. A liberdade que há em Cristo, ela apela ao serviço. Sendo nós uma família, vivendo em comunidade, estando em liberdade, a nossa responsabilidade é participar na construção de um ambiente cada vez melhor. É crescer no ambiente de serviço. A imagem de corpo que Paulo apresenta em 1 Coríntios, capítulo 12, mostra-nos isso mesmo, a questão de serviço. Os membros são importantes para, então, trazer estabilidade ao corpo. E quando falta um braço, quão difícil é. Mesmo que tenhamos o direito, aquele da qual nós nos socorremos mais vezes, como o esquerdo faz falta. Como o esquerdo faz falta para fazer coisas pequenas. Tão pequenas como pôr uma máscara. Como o esquerdo faz falta. Assim também, todos são importantes no corpo de Cristo. Todos são importantes. E a liberdade deve ser consolidada através do serviço. Deve haver essa mutualidade e como ela é essencial. É a dar e a receber, é amar e ser amado, é servir e ser servido. Que a liberdade vai ganhar os contornos de beleza, que vai projetar uma imagem agradável. Então, serviço. Mas não um serviço feito de qualquer maneira. Não um serviço feito por imposição. Não, em amor. Reparem que ele vai falar da questão do amor. Sede antes servos uns outros pelo amor. Porque toda a lei, e ele vai aí fundamentar, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se falta amor, qual o valor da liberdade? Se falta amor, nós continuamos a ser escravos de nós mesmos. Se nós não vivemos em amor, podemos dizer também que não vivemos em Deus, porque Deus é amor. O verdadeiro amor brota de Deus. Sem amor, viveremos afastados uns dos outros. E isso não é liberdade. A liberdade requer serviço recíproco em amor. Sem amor, de que falo eu falar línguas, ter o dom de conhecer todas as coisas, de que vale eu dar o que tenho para ajudar os mais necessitados, de que vale eu entregar-me para morrer em lugar de alguém. Se não tiver amor, tudo isso é vão. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o resumo da lei. O amor é essencial para se viver a verdadeira liberdade. Mas vejam que isto faltava ali. Reparem nas palavras que ele usa.
Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Morder e devorar. Crisóstomo disse o seguinte: disse que morder é um ato de alguém que está furioso, devorar de alguém que persevera na malícia. Mordeis e devorais. Não se contentavam em morder, estavam-se a devorar. Estavam nesta prática constante, estavam a perseverar na malícia. E a crítica, o insulto entre os irmãos, originará a destruição total da vida espiritual dos mesmos. Quando isso acontece no seio do povo de Deus, o que está a acontecer é que está a haver mordidas, está a haver, estão-se a devorar, estão-se a destruir. Porque as lutas, os insultos, as críticas não vêm de Deus. É o inimigo que semeia discórdia entre nós. É o inimigo que procura nos afastar uns dos outros. Deus jamais vai fazer isso. Deus é um Deus que une, não um Deus que separa. Deus é um Deus que nos diz para amarmos, não um Deus que diz para odiarmos. E a permanência nas lutas leva à destruição. E por isso, Paulo aqui fala do serviço. A verdadeira liberdade, a liberdade que temos em Cristo, ela é consolidada no serviço. E que nós possamos ver esta liberdade em amor. Que nós possamos ver esta liberdade servindo-nos aos outros. E que jamais aconteça entre nós que nos andemos a morder, a devorar, a destruir uns aos outros. Isso é autodestrutivo. E acho que nenhum de nós quer colaborar nessa autodestruição. Pelo contrário, nós somos chamados à edificação, a construir. E que então, estando em Cristo, gozando desta liberdade que temos em Cristo, vamos nos edificar uns aos outros. Vamos nos edificar em amor uns aos outros. Vamos viver esta liberdade como Cristo quer. Em edificação, em amor, tudo fazendo para a sua glória e honra. Amém? Amém. E nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino que nos fala sobre a nova vida que temos em Cristo. À semelhança daquele hino que nós cantamos sobre a liberdade, também este é um daqueles antigos. E novamente apelo àqueles que o conhecem para que também com força o possam cantar. Então convido-os a ficar de pé e vamos cantar este hino.
que bom, que vida nova nele nós temos. E para terminarmos este culto, quero convidar um dos irmãos que nos dirige em oração. Obrigada, bondoso Deus e Pai, por este dia que é teu e por nos dar a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui contigo e uns com os outros, Pai, no mesmo espírito de louvar e agradecer todas as tuas bênçãos, o teu amor, o teu conforto, o teu apoio, Senhor, a tua misericórdia, a tua longanimidade ao longo das nossas vidas, Senhor. Agradecer-te, Senhor, porque um dia realmente nos deste vida nova, Deus. A liberdade de vivermos a vida digna aos teus olhos e podemos, através dela, anunciar ao mundo, mostrar ao mundo que tu existes, que somos teus filhos e que temos a alegria e o prazer, Senhor, de ser e que temos a alegria também de poder mostrar aos outros, Senhor, a oportunidade que podem ter de um dia estarem bem melhor do que esta vida que nós temos que viver até que tu nos chames, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar-nos sempre testemunho do teu grande amor e do teu plano de salvação para a humanidade, que infelizmente, Senhor, a maioria não compreende o teu poder, o teu amor, a tua sabedoria. Não te reconhece como o Senhor e autor de todas as coisas, Senhor, Criador do mundo, mas és o Consolador da nossa fé, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dia que um dia tocaste nos nossos corações, em que vivemos realmente escravizados, pensando, Senhor, que estávamos no bom caminho, mesmo vivendo no meio da Igreja Católica, como eu vivi, Senhor, e outros mais. Mas que um dia tu tocaste nos nossos corações, nos mostraste a verdade, Senhor, a tua verdade. E a tua verdade é, Senhor, a salvação dada através do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que sacrificou a sua vida por cada um de nós. Que possamos continuar a viver uma vida digna aos teus olhos, Senhor, lutando sempre por receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Por isso, Senhor, obrigado porque nós num dia tu nos libertaste do pecado, das dores. E elas não têm feito efeito na nossa vida. Que nós, Senhor, lutamos dia a dia para sermos melhores aos teus olhos, Senhor, e aos olhos do mundo. Mas sempre com o propósito de honrar o teu santo nome, dar-te glória. Mesmo em tudo aquilo que nós possamos fazer, Senhor, para bem do nosso próximo. Que o façamos sempre com humildade e glorificando o teu santo nome, Senhor. Pai querido, acompanha-nos no resto deste dia. Dá-nos melhoras aos nossos irmãos que não podem estar connosco. Irmãos nossos que nós temos imensa saudade de os ver, de os ter ao pé de nós, Senhor. Em que vivemos tempos maravilhosos, Senhor. Tempos bons, tempos menos bons, ó Pai, mas que fazem parte da vida. Mas que nos ensinaram a viver, nos ensinaram a compreender, nos lubrificaram, nos melhoraram a nossa maneira de ser e de pensar. Com respeito vindo de ti. Aquele amor que vem de ti, Senhor. Possamos mostrar uns aos outros. Mesmo quando erramos, ó Pai, uns para com os outros, que haja amor, compreensão, porque nós não somos perfeitos, tal como nós ouvimos hoje na tua lição através do nosso irmão Sérgio. Nós não somos perfeitos. Temos o exemplo de Pedro, o exemplo de tantos outros, Senhor, que negando-te, tu deste a oportunidade. Deste a ordem, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Obrigada, Senhor, porque através desses homens e mulheres imperfeitos que tu tens feito a tua obra, nós possamos amá-los, servi-los como nosso exemplo, e para que nós possamos ser exemplos também para os que vivem connosco ao nosso lado, e que possamos transmitir àqueles que nós acompanhamos dia a dia, seja na família, seja nos amigos, seja nos nossos irmãos. Ó Pai, que nós possamos realmente ser um grande exemplo neste mundo tão conturbado em que sabemos perdoar e proteger, Senhor. Ajuda-nos a ser fortes e fiéis a Ti, aumenta a nossa vida. Nada nos separa de Ti, como diz a Tua palavra. Acompanha-nos durante esta semana, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia.
Os acompanhe, Senhor, que nós andamos todos igualmente. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos todas as coisas. Amém. Podem fazer o favor de sentar. Vamos ouvir agora o pós-lúdio que vai ser tocado então pelo Miguel. Uma boa semana a todos os irmãos e que Deus vos abençoe. What shall separate us from your love? Can years of sorrow break eternal bonds? Can condemnation never raise its voice against the pardon of the blood of Christ? Though our journey here is long, this will be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. What shall separate us from your love? For now the sting of death is overcome, and all the powers of this world must fall before your feet, because you rule them all. Though our journey here is long, this shall be our triumph song. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth, not any height above, could ever tear us from your everlasting love. Nothing in all the earth could ever tear us from your everlasting love.
Yeah,